Quantas vezes você já ficou com dúvidas sobre multas ou sobre direito de trânsito em geral? Eu sou o Rodrigo Gonzalez, cofundador da Dr. Multas, e eu estou aqui para tirar essas dúvidas e responder alguns comentários nas nossas mídias sociais e assim ajudar os motoristas a ter cada vez mais informação. Eu primeiro queria convidar você a se inscrever aqui no canal para se manter sempre atualizado sobre todos os conteúdos e as novidades que acontecem na lei e também para dividir hoje neste vídeo mais algumas respostas a comentários de nossos clientes ou nossos seguidores que estão aqui no canal. Bom, vamos lá. A primeira pergunta é a pergunta do Jonatas. A pergunta é a seguinte: fui suspenso e preciso cumprir 7 meses sem a CNH. Porém, meu irmão tem uma moto em meu nome e ele foi multado porque a moto está com a documentação atrasada. Mas ele não foi abordado e a notificação chegou na minha casa. Mas não era eu o condutor. Eu estava cumprindo a suspensão. Agora eu não consigo terminar a reciclagem e pegar a carta novamente? Ela já foi cassada e bloqueada? Muito bem, Jonas. A tua pergunta ela envolve alguns fatores que são importantes que a gente passe por eles. O primeiro é, se você já estava cumprindo a suspensão, você não poderia dirigir. Pois bem, o que acontece na sua multa neste caso especificamente falando? A multa ela é uma multa por falta de um documento obrigatório. E essa multa é independente de quem fosse o condutor na hora da abordagem ou na hora da infração. Essa multa ela é sempre de responsabilidade do proprietário do veículo. O que isso importa? Importa que não depende que você estivesse na moto, mas que você fosse o proprietário do veículo que não tinha se adequado à legislação para que a situação estivesse correta ou dentro dos parâmetros legais. Então, essa multa, ela, independentemente de quem era o condutor na hora da infração, a multa vai para o proprietário. E isso, claro, lhe faz violar o processo de suspensão e ter instaurado um processo de cassação do seu direito de dirigir. Aí aqui a gente precisaria de um pouco mais de informações para eu te dizer se a tua carteira já está cassada ou não. Né? A gente precisaria saber em que fase do processo, quando foi que aconteceu essa multa. Então, caso você queira, a gente vai ter um link ali no final do vídeo, a gente vai colocar nos comentários, para que você possa nos enviar essa notificação e a gente te fornecer uma assessoria mais especificamente para o teu caso, olhando a notificação e podendo dizer de maneira mais rica o que está acontecendo. Mas aqui falando de uma maneira genérica e sem ver o que está nos documentos, eu lhe diria o seguinte: isso gerará uma instauração de um processo de cassação do direito de dirigir e essa cassação poderá sim lhe proibir de fazer o curso de reciclagem quando terminada a suspensão e poderá lhe impor uma cassação da carteira, que é a proibição de dirigir por 2 anos e ao final destes 2 anos ter que refazer todo o processo de habilitação. Mas aqui tem mais um ponto que eu acredito que vale ser dito, né? E já como uma dica, normalmente serve como um excelente argumento para esses processos de cassação o argumento de que a multa que gerou o processo de cassação, ela seja uma multa por uma imprudência ou uma multa de responsabilidade do motorista que estava com a carteira suspensa. Existem entendimentos jurisprudenciais e isso pode ser abordado no recurso. Então, caso você nos mande essa notificação, na nossa análise a gente vai lhe dar essa informação com mais propriedade, né? Ou com mais fundamentação, melhor dizendo, mas a análise é a seguinte: existe uma discussão sobre a possibilidade de impor uma cassação do direito de dirigir por uma multa que não é responsabilidade do condutor. Então, essa é uma discussão um pouco mais técnica, um pouco mais profunda, e isso eu acredito que deva ser debatido já como fundamentação do recurso. Então, nos manda essa notificação, porque aí pode haver uma chance de que tu consiga anular essa cassação do direito de dirigir e assim, terminando de cumprir a suspensão, possa ter o teu direito de dirigir restaurado. Bom, vamos à próxima pergunta. Wellington, show de bola a explicação de vocês. Obrigado, Wellington. A gente está aqui querendo ajudar o máximo possível. Por que normalmente somos vítimas de situações não ocorridas e ficamos sempre sem saída? Não que eu seja o correto, mas infelizmente estou em processo de suspensão por infrações que não cometi. O mais difícil é você ter que pagar por algo que não fez.
O que fazer, Dr. Multas? Bem, Wellington, primeiro agradeço assim, o seu elogio. A gente se esforça muito para conseguir gerar o máximo de informação possível para os motoristas. Então, fico muito feliz do seu comentário e saiba que a gente vai estar sempre aqui gerando esse conteúdo, tirando as dúvidas e procurando ajudar os motoristas. No seu caso, eu realmente concordo que uma penalidade sem termos cometido as infrações traz uma sensação de injustiça muito grande para nós motoristas. O que pode ser feito nesse caso? Pode ser feito um recurso administrativo para se opor à penalidade proposta nesse processo. E por que eu digo isso com muita preocupação? É que o recurso ele é um direito do motorista e ele também é a oportunidade do motorista ter a sua voz para se opor a um processo que é injusto. E justamente para que a gente consiga mostrar para os órgãos de trânsito que a gente não aceita qualquer autuação que não tenha fundamentos, a gente precisa se opor especialmente àqueles processos ou aquelas multas que são injustas. Então é importante que você recorra desse processo, né? Você pode recorrer usando o nosso serviço, usando a nossa assessoria para recorrer, ou você pode recorrer por conta própria. Você pode contratar um advogado na sua cidade. O que eu acredito que seja importante? Que você manifeste a sua voz frente a essa injustiça, né? Se você quiser contar com o nosso serviço, a gente tem bastante experiência para conseguir explorar, porque infelizmente existem muitos casos de multas injustas ou de situações em que as multas são aplicadas de uma maneira que não há cabimento e isso acaba gerando um transtorno e um prejuízo grande para os motoristas. Então a gente sempre estimula que seja feito o recurso e que o motorista use a sua voz, exerça o seu direito e se oponha a essas injustiças. Tá bem? Mas siga acompanhando nosso conteúdo. Se quiser, nos manda a notificação, vai ser um prazer poder lhe ajudar. Bem, vamos aqui à próxima pergunta. Nós temos aqui a pergunta de um investidor. Vamos lá. É verdade que o Detran tem até 1 ano para suspender a CNH e depois disso não pode mais? Bom, isso aqui existem muitas correntes transmitindo informações sobre prazos, sobre o que o Detran pode ou o que não pode, mas na lei existem algumas regras que são bem claras sobre isso e nenhuma delas traz a previsão de apenas 1 ano para o Detran impor a suspensão, né? O que acontece a respeito disso é o seguinte: o prazo inicial para a suspensão do direito de dirigir, ele não é especificamente o prazo da data da autuação da multa que originou essa suspensão, né? Então o prazo ele começa a partir do fato gerador da suspensão, qual seja, ou o trânsito em julgado de um processo de multa, ou a notificação de penalidade de um processo de multa, no caso da suspensão do direito de dirigir. E aqui eu até queria registrar que isso foi um aprendizado muito bom que a gente conseguiu construir aqui com a nossa equipe de redatores técnicos, que é nos casos de suspensão do direito de dirigir por uma multa da lei seca, a partir da resolução 723 do CONTRAN, elas podem ser instauradas a partir da notificação de penalidade, né? Mas então aí seria um dos fatos geradores do processo de suspensão. Um outro fato gerador também poderia ser o acúmulo de pontos, né? A somatória de 20 ou mais pontos. Então, esses são fatos geradores do processo de suspensão e o prazo para o processo de suspensão corre a partir destes marcos, tá bem? E a partir destes marcos, o órgão de trânsito teria até 5 anos para apurar a suspensão do direito de dirigir do motorista. Existem alguns outros tipos de prescrição, como uma prescrição intercorrente, mas eu acredito que nesse caso se fala de uma prescrição ampla, então isso daí a gente sempre fala do prazo de 5 anos. Muito bem, vamos à próxima dúvida, a dúvida do Roberto. Bom dia, doutor. Teria como disponibilizar um modelo que já teve o pedido de anulação deferido para eu ter como base para futuros recursos? Bem, Roberto, esse é uma pergunta que a gente gosta muito de responder. A gente se preocupa muito nessa ideia de como trabalhar casos que geraram deferimento
E aí eu gostaria de dizer o seguinte: nós sempre abrimos todos os conteúdos dos nossos recursos, de como a gente estuda a matéria, de como a gente analisa os casos que trouxeram deferimento. Inclusive, nós temos muitos estudos de casos que são disponibilizados nos nossos materiais para ajudar todos os motoristas. Mas o que acontece no caso específico? A gente sempre se preocupa em não utilizar modelos para que seja feita uma análise individualizada do caso de cada motorista. Não é porque houve um deferimento que simplesmente replicando aqueles argumentos a gente vai conseguir ter sucesso em outros casos. Então, o que é importante aqui, Roberto? Entender que cada caso merece uma análise específica. E uma coisa que a gente costuma ouvir, e a gente trabalha bastante com isso também, é o seguinte: mas as notificações são parecidas, são multas semelhantes. Até podem ser semelhantes num primeiro momento, mas a partir da multa, isso gera um processo administrativo e todo o processo e todos os atos devem fazer parte do recurso que será elaborado para aquele motorista. Então, o trabalho é conseguir fazer essa análise ampla e específica sobre o caso pontual de cada motorista. Então, para isso, a gente acaba não utilizando modelos e utilizando essa inteligência de análise. Então, se você quiser, a gente pode fazer uma análise do seu caso, a gente faz essa análise gratuita. O formulário vai estar aqui nos comentários. Manda para nós, a gente faz a análise para você, não precisa recorrer. Se você não tiver interesse em contratar os nossos serviços, não tem problema, a análise segue sendo gratuita e a gente vai estar sempre aqui para ajudar os motoristas. E aí, a partir disso, a gente pode conversar e, se for o caso, você contratar a nossa assessoria para fazer um recurso específico para o seu caso. Bem, vamos lá. Eu acredito que a gente possa estar encerrando aqui com essa dúvida no nosso vídeo de hoje, mas eu queria muito responder a dúvida da Patrícia, tá? Patrícia, a sua dúvida aqui é: muitos não ligam pelos pontos que só tiram o carro da garagem para andarem no bairro. Quero ver que trabalhar com o carro diariamente, viajando por todos os lugares. Bom, é muito bom a sua colocação assim, Patrícia. Eu acho que realmente existe uma grande diferença entre aqueles motoristas que simplesmente usam o carro para passeio e aqueles outros motoristas que usam o carro para trabalho. São cenários bem diferentes e cada vez mais nós temos os motoristas se habilitando e inscrevendo nas observações das suas carteiras de motorista a descrição de que usam a habilitação como ferramenta de trabalho, né? Usam para trabalhar. E realmente há uma grande diferença. Mas o que eu vejo como importante aqui nesse caso? Aqueles motoristas que usam a carteira para trabalhar, eles devem explorar isso, né, como um argumento. Eles devem se preocupar mais com o acúmulo de pontos e devem usar esse trabalho preventivo para evitar que uma suspensão seja imposta na sua carteira. A gente já faz um trabalho muito bacana, muito legal, com todos os motoristas de aplicativo da 99. A 99 tem uma base grande de motoristas que contam com o nosso suporte para a elaboração dos recursos administrativos. Então, se você é motorista da 99 e tem interesse em olhar a sua situação, saber das suas multas ou até recorrer de uma multa, a gente tem uma parceria muito legal e um preço muito especial para ajudar você, motorista. É só deixar nos mandar a sua notificação no comentário que está aqui no vídeo e informar que você é motorista da 99 e a gente já vai lhe trazer todas essas condições especiais. Mas nesse caso eu acho muito importante o seguinte, Patrícia, entender que todo mundo tem a sua habilitação com um propósito diferente e as pessoas devem ser respeitadas nisso, né? Mas que os motoristas profissionais realmente devam se preocupar desde o princípio com esse acúmulo de pontos. E aí está uma coisa que eu acho muito interessante de ser destacada. Normalmente os motoristas profissionais têm um zelo, um cuidado muito grande ao dirigir, justamente por essa dependência, por essa necessidade, por essa importância diferenciada que existe nas suas habilitações para suas vidas e para o seu ganha-pão. Então é importante isso. Isso muitas vezes é utilizado como um argumento dentro de alguns recursos,
né? Então, existem essas diferenças sim, mas no fundo, todos nós precisamos conviver harmoniosamente no trânsito, então é importante que a gente tome sempre esses cuidados. Pelo que eu estou vendo aqui, eram essas as dúvidas que eu tinha para responder por hoje. Então, caso você tenha ficado com mais alguma dúvida ou caso tenha algum outro assunto que você queira que eu esclareça aqui, por favor, deixe o seu comentário, nos envie uma mensagem. A gente está aqui no YouTube, mas também estamos em várias mídias sociais. Então, interaja conosco. Para mim vai ser sempre um prazer poder ajudar você. E, claro, não gostaria de deixar você mal informado, por isso eu sugiro que se inscreva aqui no canal, acompanhe o nosso conteúdo, acompanhe as novidades nas leis de trânsito, acompanhe sempre para ser um motorista consciente, ser um motorista que defende os seus direitos e possa estar sempre atualizado e sempre tranquilo enquanto dirige. Muito obrigado e até o próximo vídeo.